Então, de todos esses parâmetros aqui, eu vou citar aqui os que influenciam no preço. Os transformadores eles são divididos em três grandes classes, né? O transformador de potencial, o transformador de corrente e o transformador de potência. Esses dois nominhos aqui, ó, potencial e potência, é muito comum as pessoas errarem a aplicação desses dois transformadores. Normalmente, esses materiais que são homologados de concessionária, eles são mais caros. A classe de tensão é o nível de tensão em que os componentes da instalação conseguem trabalhar sem se danificarem. Sejam bem-vindos ao quadro Análises. Nesse espaço, nós vamos discutir sobre instalações elétricas e traçar estratégias para que você possa ganhar mais, economizar tempo e melhorar a qualidade dos seus projetos, obras e orçamentos. Nesse episódio, eu vou te mostrar quais são os parâmetros que aparecem em uma proposta de transformadores, para que você possa interpretar uma proposta desse equipamento com muito mais segurança. Eu sou Lígia Matos e o tema do episódio de hoje é Conhecendo os parâmetros para a análise de propostas de transformadores. Gente, então indo aqui para transformadores. Transformadores é uma máquina estática utilizada no sistema elétrico para elevar ou abaixar o nível de tensão. Então, diferentes tipos de transformadores é utilizado em diferentes aplicações. Transformadores é um equipamento caro e que você só vai encontrar esse tipo de equipamento aqui em instalações de grande porte, né? Indústrias, comércios de grande porte ou casas de altíssimo padrão, né? Casas que têm aí uma carga muito elevada. Você não vai encontrar isso aqui em uma instalação comum. Então aqui a gente tem três tipos de transformadores, três mais comuns. Transformador pedestal, esse verdinho aqui, transformador a seco e transformador aqui, esse aqui é a óleo utilizado em poste, né? Então esses três tipos aqui são os mais comuns aí que a gente pode estar encontrando nas instalações. Gente, os tipos de transformadores, ele é dividido em os transformadores eles são divididos em três grandes classes, né? O transformador de potencial, o transformador de corrente e o transformador de potência. Esses dois nominhos aqui, ó, potencial e potência, é muito comum as pessoas errarem a aplicação desses dois transformadores. O transformador de potencial, ele é normalmente utilizado junto com o transformador de corrente e eles são utilizados aí em sistemas de medição e sistemas de proteção. Quando é necessário estar diminuindo o nível ali do potencial naquela região ali da instalação e o nível de corrente para que possa ser acionado um dispositivo de proteção, como um relé eletrônico, por exemplo, e também para estar sendo feita medições, como por exemplo medição na concessionária, né? Quando a gente está utilizando aí uma instalação que possui medição indireta, a gente utiliza TP e TC. Esses dois aqui, ó, o transformador de potencial e o de corrente, é o nosso famoso par TP-TC, né? Então, quando a gente vê transformador de potencial é o TP, transformador de corrente é o TC. Nessa aula, a gente vai estar falando sobre os transformadores de potência, que são aqueles grandões lá que eu acabei de mostrar a foto para vocês. E em ligações trifásicas, certo? Então, só para a gente definir aqui no começo qual é o nicho aqui de atuação que a gente vai estar levando a nossa aula, beleza? Então aqui, ó, quais são os parâmetros que influenciam no preço? Essa vai ser a primeira parte da nossa aula. Primeiro a gente vai estar conhecendo quais são os parâmetros que a gente vai encontrar em uma proposta. Vamos conhecer ali qual é a influência deles ali no transformador e no preço. E depois a gente vai analisar umas propostas aqui na prática, tá, gente? Então aqui, ó, a gente vai ter os principais parâmetros do transformador. Aqui eu trouxe 10, né? Que são a potência nominal, frequência, tipo de isolamento, classe de tensão, nível de tensão, tipo de ligação,
no primário e no secundário, fator K, grau de proteção IP, normas de ensaio e se esse transformador é de uso particular ou da concessionária. Tá, gente? Então, vamos ficar de olho aqui nesses 10 itens, né? A gente vai observar quais são, o que são cada um desses itens, né? E a gente vai verificar eles aparecerem ali em propostas logo em seguida. Potência nominal. Olha, eu trouxe essa informação aqui. Quem é engenheiro eletricista ou já trabalha na área de elétrica sabe disso aqui. Mas às vezes é comum algum profissional da área da civil, um engenheiro civil ou um técnico de edificações, tocar ali a parte de execução de obra. E esse profissional, muitas vezes, ele precisa estar ali fazendo vistas de material, né, para compra. E muitas vezes esse profissional ele não tem contato com a área elétrica, né, não teve muito contato com a área elétrica ali no decorrer da formação dele, então ele às vezes pode confundir alguns termos, né? Então, só para deixar bem claro, a potência do transformador, a potência nominal do transformador, que vai vir lá na placa, que vai vir na proposta, é a potência em kVA, certo? Que é a potência simbolizada pela letra S, quando a gente vai se referir à potência em kVA, e ela é a potência aparente. Essa potência ela é sempre maior do que a potência em quilowatt, né? Porque aqui é considerada a presença de um fator de potência na instalação. Então, quando você considera o fator de potência da instalação, a potência em kVA, ela vai ser, obviamente, maior do que a potência em quilowatt, tá, gente? Então, beleza. Frequência. Frequência é a frequência do sistema elétrico mesmo, 60 Hz, né? A frequência, né, no Brasil é 60 Hz, a frequência do sistema elétrico. A energia lá já é transmitida, né, o sistema de transmissão do sistema elétrico ele já é em 60 Hz. Então, todos os equipamentos que vão ser conectados a esse sistema, eles precisam conseguir trabalhar dentro dessa frequência. Tipo de isolamento. Então, como eu já tinha dado ali uma pequena introdução no começo da aula, o tipo de isolamento a gente tem aí dois, que é a óleo ou a seco. E indo aqui para a classe de tensão. O que seria isso? A classe de tensão é o nível de tensão em que os componentes da instalação conseguem trabalhar sem se danificarem. A classe de tensão ela vai ser sempre um valor um pouquinho maior do que o nível de tensão daquela instalação. Então, por exemplo, se eu tenho um nível de tensão de 13,8 kV, a minha classe de tensão dessa instalação vai ser 15 kV. Tá? Só para dar um exemplo prático aqui para ficar entendido o que é classe de tensão. Ela é um pouquinho diferente do nível de tensão. Muito parecido, mas tem um conceito diferente, né? Então aqui, ó, são exemplos de classes de tensão aqui na média tensão e na baixa tensão. Na média tensão, a gente tem classe de tensão de 15 kV, de 24,2 kV, de 36,2 kV. E na baixa tensão, a gente tem aí 1,1 kV, 1,2 kV. E um ponto importante também, a classe de tensão ela é sempre dada em kV, sempre na ordem de kV, tá? Então, um outro exemplo aqui, né, no secundário. Se eu tenho lá um secundário, eu dei um exemplo aqui do primário, né? Se eu tenho um primário de 3,8 kV de nível de tensão, a classe de tensão é 15 kV. Se eu tenho lá no secundário 380, 220, né? Esse nível de tensão aí de 380, 220, eu vou ter uma classe de tensão de 1,2 kV. E indo aqui para o nível de tensão. Aí o nível de tensão é o padrão mesmo de ligação ali da concessionária, o padrão em que aquela rede de energia fornece, né, aquele nível de tensão para que o consumidor possa se conectar a ela. Então, por exemplo, se você tem ali uma região em que a tensão da rede primária é no nível de 13,2 kV. Então, quer dizer que se você for se conectar a essa rede, né, o seu transformador ele precisa possuir
ali nos TAPs do primário, a opção de 13.2 kV. Consiga se conectar através da tensão adequada, né? E aqui seriam outros exemplos de nível de tensão no lado secundário, né? Que seria, a gente tem aqui níveis de tensão 440 volts, 380 e 220. Eu coloquei aqui 440, gente, mas isso aqui só vai ser comum em indústrias, né? Que lá vai ter equipamentos específicos, né? Muitos equipamentos às vezes vêm de fora, principalmente empresas multinacionais, que trazem equipamento de fora, e para se conectarem e para conectar esses equipamentos à rede, é preciso ali adequar a rede para que o equipamento consiga ser alimentado, né? Então, é comum estar utilizando esses transformadores com a tensão um pouco diferente na saída para alimentar cargas específicas, né, da indústria. Mas falando de uma forma mais geral, as tensões mais comuns mesmo são 380 e 220, né? Do lado do secundário, se for um cliente comum. Principalmente clientes comerciais, clientes do ramo logístico, então sempre vai trabalhar aqui, nível de tensão secundário 380, 220. Tipo de ligação. Aqui, gente, se refere ao fechamento do primário e do secundário mesmo. Então, aqui a gente pode ter, ó, eu não nomeei aqui, né, mas aqui seria o lado do primário e aqui o lado do secundário. Eu trouxe essas duas ligações aqui possíveis, né, mas existem outras opções aqui. Eu trouxe as mais comuns, que é delta no primário e estrela no secundário, ou delta no primário e delta no secundário. São duas comuns, mas com certeza disparado em termos de uso, né, de maior uso, seria essa primeira opção aqui. Seria o delta no primário e a estrela no secundário. Essa configuração aqui é uma configuração abaixadora, né? Você tem ali um nível de tensão no primário e no secundário você vai ter um nível de tensão menor. Então, indo aqui para o fator K, gente. O que seria esse fator K? O fator K ele é um índice que indica a capacidade do transformador de suportar a presença de correntes harmônicas ali no sistema elétrico. O que seriam essas harmônicas, né? As harmônicas são são correntes com a frequência múltipla da frequência fundamental, e quando ela se soma à frequência fundamental, ela fica com um sinal de corrente aí distorcido, ó. Considerando esse aqui o sinal fundamental, né, uma senoide aqui limpinha, e aqui um sinal de corrente aqui meio distorcido, né, resultante da presença de harmônicas aqui nessa rede. Então, o que acontece quando a gente tem um sistema elétrico com a presença de correntes harmônicas? As harmônicas, elas causam aquecimento no sistema elétrico. Se você tem um transformador com fator K, isso indica que esse transformador está preparado para trabalhar em carga nominal apenas se esse sistema possui somente cargas lineares, né, que são cargas sem a presença aí de harmônicas. Agora, se você tiver aí um fator K1, né, um transformador com fator K1 em um sistema como esse aqui, ó, que vai ter aí a presença de harmônicas, isso vai fazer com que o seu transformador ele decaia na capacidade nominal dele. Digamos que ele seja capaz de fornecer 750 kVA em condições normais, né, em condições aqui de um sistema com cargas lineares, sendo ele de K1. Se você conecta esse transformador em um sistema como esse aqui, digamos que a capacidade dele vai decair para 500 kVA, por exemplo. Então, assim, ele dá uma diminuída aí na capacidade nominal do transformador. Isso porque ele faz com que o sistema esquente, né? Então, o transformador ele tem ali um limite de temperatura que ele pode trabalhar, de acordo ali com os dados de placa dele, né? Com os ensaios que ele passou. Então, ali vem os parâmetros indicando qual é a temperatura máxima que aquele
que aquele transformador pode trabalhar. Se você coloca ele em condições que ele vá aquecer além do normal, você precisa diminuir aí a sua carga nominal dele para que ele consiga operar normalmente, né, de forma saudável. Se você tem um sistema que você tem a presença de harmônicas, uma coisa você já sabe, o fator K do seu transformador ele vai ser maior do que 1. Tá? Então como é que eu calculo isso aí, né? Como é que eu sei disso aí? Ó, tem duas formas de calcular. A primeira é essa daqui, que isso aqui é para ser utilizado em projeto, né? Isso aqui é o certo a ser feito. O fator K vai estar utilizando aqui essa forma, né? Que é o somatório de IH ao quadrado vezes H ao quadrado, onde IH é a razão entre a corrente de cada harmônica e a corrente RMS, e o H é a ordem da harmônica. Né? Então, isso daqui, ó, quando a pessoa for lá fazer o projeto, o projetista, ele deve pegar a lista de cargas que vai estar sendo conectada ao sistema elétrico ali naquele empreendimento, e ele deve buscar informações dessas cargas, né, em manuais de catálogo, né, em quaisquer outras fontes que ele tem acesso para obter essas informações quanto à contribuição de harmônica dessas cargas, para que possa ser definido o K. Caso não tenha sido feito isso, ou houve algum problema, foi lá conectado o transformador com K1 em um sistema que tem a presença de harmônica, então deu ruim lá, começou a dar problema, começou a desarmar a proteção. O que vai acontecer? Vai ser necessário fazer uma medição, né, no sistema e seja descoberto o fator K da instalação. Então, essa medição aí é feita com analisador de energia, né? Aí, esses parâmetros aqui, eles seriam substituídos nessa fórmula e seria encontrado aqui o K da instalação. E aí sim seria comprado o transformador correto. Né? Só para deixar claro assim, né, gente? Só para não deixar isso aqui uma coisa solta, mas eu não vou me aprofundar nisso aqui, não é o objetivo da aula. Só para falar, essa norma aqui é uma norma americana, né? E é STD 1100 de 99. E essa daqui é uma norma europeia, PS 78214. Outro fator importante aí na nossa proposta, né, que a gente deve estar avaliando, é o grau de proteção. É o grau de proteção IP. O grau de proteção, ele é um índice... Opa, um errinho aqui. Relevem. É um índice de proteção. E o que seria isso? Isso aqui é um índice que essa norma aqui, a IEC 60529, ela vai nos dizer quanto ao encapsulamento daquele equipamento, né? Se ele vai poder ser instalado ao tempo, se ele só pode ser instalado abrigado, se ele está protegido contra poeira, contra com algum tipo de contato com água, né? Aspersão de água ou gotejamento, alguma coisa do tipo, algum tipo de contato ali com água. Né? Então, esse grau aqui de IP, de acordo com a numeração dele aqui, quanto maior for o grau de IP, maior é a proteção que ele oferece. Né? Então, isso aqui é um parâmetro importante que vem também nas propostas e também influencia no preço. Outra coisa é a norma de ensaio. Se os transformadores eles vão sempre vir, né, as propostas de transformadores vão sempre vir com indicação da norma que foi feito os ensaios daquele transformador. Então, para transformador a óleo é a NBR 5440 e para transformador a seco é a 5356. Tá? Então, empresas sérias que fazem ensaios nos transformadores são as ideais, né, são as corretas aí para serem utilizadas na instalação. Então, um ponto aí para ficar atento, gente, verificar se o transformador é ensaiado aí, ele foi fabricado de acordo com as normas, tá? Outro ponto importante é se o transformador ele é de uso particular ou se ele é da concessionária. Isso daqui muda muitas coisas no transformador. Isso influencia tanto no preço como nas características físicas do transformador e nas normas ali a que ele deve obedecer, né?
Então, de todos esses parâmetros aqui, eu vou citar aqui os que influenciam no preço, tá, gente? De todos esses parâmetros aqui do transformador, o que vai influenciar no preço é potência. Quanto maior a potência do transformador, mais caro ele vai ser, obviamente. Deixa eu ver aqui o que mais. Fator K. Quanto maior o fator K, mais robusto ele é, né? Suporta ali a presença de mais harmônicas, então ele vai ser mais caro. Grau de proteção, quanto maior o grau de proteção, também ele vai ser mais caro. E se ele é particular da concessionária, se for um transformador de concessionária, ele é mais caro. Por quê? Porque transformadores de concessionárias, eles são homologados, né? Para eles serem homologados, eles passam por uma vistoria lá da concessionária. Então, normalmente, esses materiais que são homologados de concessionária, eles são mais caros. Tá? Então, para ficar atento a nível de tensão também, um parâmetro que encarece o transformador, né? Quanto maior for o nível de tensão e a classe de tensão, obviamente, né? Se o nível de tensão sobe, a classe de tensão vai subir junto com ela. Então, também são parâmetros que influenciam no preço do transformador, tá, gente? Então, agora vamos deixar de conversa e vamos para a prática, né? Vamos analisar aí propostas na prática. Beleza, gente. Vamos aqui para a nossa primeira proposta que a gente vai avaliar. Aqui eu tirei todas as informações da empresa, tá? Mas isso daqui é uma proposta real, tá? Isso que não foi inventado da minha cabeça, isso aqui é uma proposta real. Então, aqui indo para os parâmetros, né? Esses parâmetros que a gente acabou de ver aqui, agora vamos ver eles aqui na proposta. Aqui teria aqui os dados de quem está solicitando e tudo mais, e aqui começa a descrição dos transformadores, né? Transformador de potência, a seco, é o isolamento dele, ó, a seco, resfriamento por ar natural, a potência nominal dele é de 750 kVA, a frequência com que ele trabalha é 60 Hz, então até aqui, tá? Então ele é encapsulado em resina epóxi, sob alto vácuo, sem componentes propagantes de fumaça tóxica e anti-chama, montagem aberta para instalação em local abrigado, grau de proteção IP00. Gente, esse daqui é esse carinha que está aparecendo na tela de vocês agora. Esse daqui é o transformador IP00. Ele não possui encapsulamento. Ele é totalmente aberto, né? Não é adequado para estar sendo instalado ao tempo. Ele deve ser instalado em local abrigado. Então, é muito importante observar esses pontos aqui. Porque imagina, digamos que lá no projeto está a indicação de que o transformador é ao tempo e o desenho dele está lá ao tempo, e na indicação lá do transformador está lá IP00. Aí você vai lá e orça o IP00, compra o IP00 e aí você instala esse transformador IP00 do lado de fora. Né? Se você não tem esse conhecimento, se você não entende o que significa esses dados. Certo? Então, muito importante ficar atento a esses parâmetros da proposta. Beleza? Então, IP00 não possui nenhum tipo de proteção e ele só pode ser instalado em local abrigado, de forma que ele fique lá isolado, cercado, né? Tem todo um protocolo aí a ser seguido para estar instalando esse transformador IP00. Beleza? Então, seguindo aqui, ó, a classe de tensão dele no primário é 15 kV. As tensões disponíveis aí do lado primário é 13.800, né? Eu vou falar em kV. 13.8, 13.2, 12.6, 12, 11.4. Então, isso aqui é uma coisa muito comum, né? Por que que vem todas essas tensões aqui no primário? No lado de alta dele, ele possui um TAP de ligação.
e ele permite que você conecte ele em níveis de tensão diferentes. Então, por exemplo, você pode estar em uma região e o nível de tensão é 13,8. E aí você vai lá e só seta o tap do transformador para a posição de 13,8. Se esse transformador for conectado aí em uma região e a tensão lá de onde ele vai ser conectado é 12, né? 12 kV. Então, só muda o tap lá de onde ele vai estar sendo conectado. Então, NBI significa nível básico de isolamento. No caso desse daqui, ó, vai ser de 95 kV. Isso aqui também é um parâmetro que é decidido aí na fase de projeto, tá? A ligação desse transformador aqui é em triângulo no primário e em estrela no secundário, né? Tô vendo aqui, ó. Estrela no secundário, triângulo no primário. A classe de tensão no secundário dele é 1,1 kV, com tensão no secundário de 380 a 220, fator K4. Então, esse aqui é um transformador para aplicação industrial com o fator K4, né? Suportando aí algumas harmônicas aí no seu sistema. Esse fator K, gente, ele pode ir até os 50, tá? Mas comercialmente ele vai até aí valores próximos de 10 por aí, tá? Não passa muito disso, não. Obviamente, indústria é um negócio sem fim, é uma caixinha de surpresas, tudo pode acontecer. Mas comercialmente, né, e olhando aí para as situações mais comuns, é em torno disso aqui, tá? K4, o K4 é um dos mais comuns. Isso daqui é um fator definido em cálculo, definido pelo projetista, tá? Então, pode dar o que der. Pode dar o que der, depende dos equipamentos lá do sistema, da instalação. Então, enrolamentos em alumínio, que é um parâmetro importante. Esse enrolamento ele pode ser em alumínio ou em cobre. Se o enrolamento é em alumínio, ele é mais barato, né? Cobre é mais caro. Impedância de 6%. Transformador fabricado e ensaiado conforme a BNT 5356, transformador aí a seco, né? É muito importante verificar se o transformador ele é conforme a BNT, conforme a norma. Porque existem fábricas de transformadores que fabricam transformadores sem ser conforme a norma, né? Então, aqui, quando ele é conforme a norma, se garante que ele foi ensaiado, né? Possui ali uma segurança maior quanto à informação dos parâmetros que ele foi ensaiado. Esse transformador aqui também, ele foi considerado equipado com os acessórios e componentes constantes na tabela abaixo. A tabela abaixo aqui, no caso, seria essa listinha aqui de informações. A gente já vai ver, mas vamos só dar uma olhadinha aqui nesse tópico aqui, ó. Aqui está informando que esse transformador ele é padrão ABNT. O que isso significa, gente? É uma indicação de que esse transformador ele só pode estar sendo utilizado em uso particular, né? Se não vem aqui o nome da concessionária a que ele se destina, isso indica que ele só pode estar sendo utilizado em uso particular. E o que isso quer dizer, né? O que seria esse uso particular? Quer dizer que ele pode ser utilizado dentro do empreendimento, ali, depois da medição da concessionária. A concessionária ela só vai intervir até a medição. Da medição para dentro, aí você pode utilizar equipamentos conforme você ache melhor. Agora, se esse transformador ele fosse destinado para se conectar com a concessionária, aí não, aí ele deveria estar conforme as normas da concessionária, a BNT e normas da concessionária. Um ponto importante, transformadores que eles possuem padrões de concessionária, eles têm algumas características físicas que são diferentes. Por exemplo, o material do enrolamento, né, primário deve ser de cobre,
Já que quando ele é só padrão ABNT não há essa exigência, você pode usar alumínio, e essas características encarecem mais o transformador. Então, se esse transformador ele é de uso da concessionária, pode esperar que ele vai ser mais caro, sem sombra de dúvidas. Tá? Então, isso aqui é só um adendo, tá? Só uma observação. Quando você vê isso aqui em uma proposta, você já sabe que ele não pode ser utilizado em concessionária. Se aqui vem o nome da concessionária, aí tá certinho, tá de acordo com o padrão da concessionária, mas ele vai ser mais caro. Tá? Então, só para deixar claro onde é que você estaria utilizando um transformador como esse. Você tem lá um empreendimento, uma indústria, a indústria recebe ali, é conectada ao sistema elétrico da concessionária em média tensão, estou dando um exemplo hipotético, tá? Então, fez ali a medição ali no cubículo de entrada, né, naquele painel de média tensão ali na entrada. Dali para frente, você pode estar distribuindo a energia elétrica dentro daquele empreendimento utilizando quantos transformadores você achar necessário, né? Então, que nem eu falei, às vezes na indústria tem diferentes níveis de tensão devido ao uso de equipamentos internacionais, ou mesmo por quaisquer outros motivos, você precisa estar utilizando aí, às vezes, 2, 3, 5 transformadores, dependendo do porte da indústria, né? Ou até mais que isso. Então, é um ponto para você ficar atento, né? Para você entender como é que funciona a mesma coisa, tá, gente? Então, transformador de uso particular pode ser padrão ABNT, tá? Quer dizer que ele foi ensaiado e que ele está ali de acordo com as normas nacionais, mas ele não atende a padrões de concessionária. E aqui, ó, quanto que deu o valor dele, ó? 105.840. Então, esse aqui é o valor dessa proposta aqui. Nessa parte aqui de baixo, ó, que a gente vai estar observando? Isso aqui são itens gerais mesmo, vai falar aqui qual que é a temperatura máxima que ele consegue operar, né? Vai falar que aqui é um parâmetro importante. Ganchos para suspensão. Isso aqui, ó, são ganchos mesmo, que é utilizado para movimentar o transformador, né? Então ele vem lá no caminhão, chega lá na obra, você vai descer o transformador para instalar lá. Então vai vir os ganchos lá para você conectar a máquina lá que vai descer o transformador para içar ele, né? Içar, levantar, descer e colocar ele lá no local adequado. Então, esses aqui são os ganchos para suspensão. Possui 4 ganchos aqui, de acordo com a proposta. Pontos de aterramento instalados diagonalmente. Possui 2 pontos de aterramento. Aqui, ó, indica que ele possui sistema de ventilação forçada completo. Então, ele vai estar se utilizando de um sistema de exaustão ali, né, de ventilação, para tirar mesmo o calor ali sobre o transformador.